A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Você que está doente, você que está abandonado, sozinho, solitário. Através desta palavra, Deus tem poder para te acolher, para te consolar, para te edificar e para salvar a sua vida daqueles que te condenam ou te julgam. E convido os irmãos a estar lendo conosco alguns pequenos versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 8, um pequeno texto da parte do Senhor. Depois disso, Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Os 12 iam com ele. E eu peço perdão aos irmãos por conta de estar no trabalho e estão descarregando um caminhão aqui. Mas vamos dar continuidade. Versículo 2 e 3. Assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Louvado seja Deus. É um pequeno texto, mas com grande poder e autoridade e muitos ensinamentos para você que me ouve, você que precisa de uma resposta, de uma solução e mudança de vida, você que procura libertação de alguma prática, de alguma coisa. Através dessa palavra de Deus tem poder para te libertar, no nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui nos mostra o quão poderoso e tremendo foi o ministério na vida de Jesus, que Deus ele concretizou sobre cura, libertação, salvação. E isso é lindo porque Jesus, sendo o enviado de Deus, ele sempre teve, sempre terá poder para fazer e realizar coisas sobrenaturais, coisas que vão além do que o ser humano possa ver, ouvir ou compreender. Perdão, meus irmãos. Ou seja, o que Jesus fazia pelo poder de Deus era algo que impactava as almas, os corações, as pessoas, porque ele tinha compaixão, ele tinha pena das pessoas, a ponto de Deus dar a própria vida dele para ser sacrificado em prol dessas pessoas que necessitavam de ajuda, precisavam de ajuda e não tinha ninguém para ser ajudado. Então, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia fala no versículo 1 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E isso é lindo, sabe por quê? Porque Jesus ele não fazia esforço para ir para lugares, porque ele sabia que as pessoas precisavam de ajuda. Jesus não falava mentira, Jesus não colocava desculpa para ir para lugares, porque ele sabia que ele tinha que ir e pessoas precisavam da ajuda dele. Então Jesus ele ia de cidade em cidade. Agora imagina naquela época que não existia carro da forma que existe hoje, não existia veículo automotivo como hoje existe, que você vai de uma parte para outra em minutos, em segundos, em horas.
ele ia a pé com os discípulos, andando e navegando pelos mares, com os barquinhos que os discípulos preparavam. Porque antes de ser discípulos, eles eram pescadores. Ou seja, Jesus ele ia para lugares longes, a pé, se sacrificar, se doar, mesmo estando cansado, oprimido, para fazer o bem para o próximo. E isso é lindo, meus irmãos, porque Jesus, aonde ele tiver que ir nos dias de hoje, ele vai para salvar uma alma. Ele toca, ele restaura, ele muda, ele fala. Tudo isso para salvar uma alma, porque uma alma ela é muito preciosa para Deus. Então Jesus não media esforço junto com os discípulos para irem para lugares, proclamar e anunciar o evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que as pessoas que ouvissem a proclamação do evangelho, elas seriam libertas, mudadas e saradas das feridas e das dores. Então havia uma necessidade naquela época muito grande, assim como hoje, para mim e para você, há uma necessidade muito grande de você ouvir este evangelho, que agora, nesse momento, está sendo proclamado para você, a fim de te salvar, te levar para o céu, te libertar do pecado e curar as suas enfermidades. Louvado seja Deus. Então Jesus, por amor às almas que estavam doentes e feridas e endemoniadas, ele ia para muitos lugares, a pé, com os discípulos. Então sabe o que eu aprendo também? É que se Jesus ele fazia esse esforço por amor às pessoas daquela época, hoje em dia, por amor a Deus em Cristo Jesus, pela morte dele, que ele se sacrificou para salvar a mim e a você, nós, eu e você, não podemos botar desculpa, nós não podemos inventar coisas para não irmos até a presença dele, de estar na casa de Deus, adorando Jesus, buscando Jesus, crendo em Jesus e louvando o nome de Jesus, aceitando o nome de Jesus. Por quê? Porque quando ele estava aqui na terra, ele fez muito mais por nós. Meus irmãos, se ele não tivesse andado tanto naquela época, se ele não tivesse ido com os discípulos para cidades e cidades, aldeias e aldeias, proclamando esse evangelho, se ele não tivesse tido esse sacrifício grande, mesmo com dor e cansaço, hoje esse evangelho que nós estamos ouvindo e aprendendo através dessa palavra, ele não teria chegado para mim e para você. Ele não teria libertado a minha vida e a sua vida. Porque tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que foram libertas pelo evangelho, assim como eu fui liberto. Então, meus irmãos, se não fosse por Jesus e pelo que ele fez naquele tempo, nós não teríamos alcançado esse evangelho hoje. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero falar para a sua vida que você tem que dar mais valor a esse evangelho. Você tem que dar mais ouvido a essa palavra que é cura, que é libertação, que é a restauração para a sua alma. Entenda uma coisa, houve um grande sacrifício para essa palavra, desde os tempos passados até hoje, para chegar até você. Não foi à toa e não é à toa que pessoas morreram por esse evangelho. Eles deram a vida por esse evangelho, mas não negaram o evangelho, não renunciaram esse evangelho, não abandonaram ele, mas aceitaram e viveram e vivem até hoje. E por ele nós morremos, por ele nós sofremos, por ele nós somos perseguidos. Mas independente de tudo isso, nós temos um Deus, o Deus que nos deu esse evangelho.
Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Libertador, a nossa cura, a nossa proteção, nossa restauração, a nossa providência, o nosso Consolador, nosso melhor amigo, nosso Pai, nossa Mãe. Ele é tudo para nós. Então, se Ele fez tudo isso naquele tempo, andando para lugares e lugares longes, cansado, junto com os discípulos, nós temos que quebrar esse pensamento de que, eu estou cansado, eu não vou para a igreja não. Às vezes você pode até morar do lado da igreja, alguns passos, alguns minutos de ir para a igreja. Aí tem dia que você pensa, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu não vou buscar não. Mas Jesus, Ele ia para lugares longe, cansado, com dores. E nós botamos impedimento muitas das vezes de ir até Jesus, de buscar Jesus, que é a cura e é a salvação, tendo locomoções de carro, moto, conduções, veículos, coisas rápidas que nos levam até Jesus, até a casa de Deus, aonde Jesus está. Então, meus irmãos, nós não podemos botar impedimento para ir até a Jesus, porque Ele não botava impedimento para pregar o Evangelho. Porque muitas pessoas precisavam de ouvir aquele Evangelho. Então Ele ia para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. O que Jesus falava não era coisa de homem, meus irmãos. Por que a pregação da palavra de Deus, quando nós ouvimos com o coração aberto, quando você vai para o YouTube, quando você se dedica a ler Bíblia, por que ela impacta tanto na nossa alma? A ponto de entendermos que ela está falando conosco. Por quê? Porque ela vem do reino de Deus. Ela não veio da terra. Ela não é da terra. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, ele é único e ele é santo. Só na palavra de Deus que você vai achar esse Evangelho. Esses evangelhos que estão pregando hoje, Evangelho fácil, o Evangelho de prosperidade, que Jesus vai te dar tudo, que Jesus vai fazer tudo por você, é o Evangelho amaldiçoado. Porque Jesus nunca pregou isso. Ele falou, vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar de vida, vocês não podem viver nesse jeito, vocês têm que aceitar o Filho unigênito de Deus. Os discípulos pregaram, Jesus pregou, arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. Temos que se arrepender, temos que reconhecer que nós estamos errados, que somos falhos, miseráveis, pecadores e que precisamos de Jesus, porque Ele tira pecado, Ele limpa pecado, Ele apaga pecado, Ele purifica a nossa vida do pecado, tirando o que é impuro, tirando o que é mal e nos dando uma nova vida, nos dando um novo pensamento, nos dando novas amizades, nos dando uma nova família espiritualmente, pessoas novas, ambiente novo. Louvado seja Deus. E isso é lindo, meus irmãos, é maravilhoso, porque essa é a função do Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho a ponto de as pessoas entenderem que a vida vai melhorar, no sentido de que Deus ele vai fazer tudo, Deus vai dar tudo. Não, nós pregamos, ensinamos que temos que mudar de vida, temos que aceitar o Evangelho, temos que nos esforçar e Deus ele vai fazer a parte dele. Nós fazemos a nossa e Deus faz a dele. Louvado seja Deus. Porque se Deus fizesse tudo por mim, por você, seria muito fácil. Jesus não precisaria morrer. Os apóstolos, os discípulos não precisariam morrer. Se Deus fizesse tudo, louvado seja Deus. Então tem a nossa parte, temos a nossa escolha, temos que decidir se queremos ou não, se entregamos a nossa vida ou não. Louvado seja Deus. Então o Evangelho é a escolha. Ele te ensina, te mostra onde você erra,
Ele não te aponta, ele não te condena. Ele te mostra, ó, aqui você tem que melhorar. Aqui você tem que melhorar. Aqui você tem que deixar de fazer. Isso daqui você tem que parar. Isso daqui você tem que parar. E cabe a mim e a você a decidir ou não. Porque Deus, ele não te força, mas ele te mostra onde você está errando. Mas a melhor coisa que existe é a gente aceitar quando Deus mostra onde a gente está errando. Porque assim a gente vai entendendo o porquê das coisas não darem certo. O porquê da gente não entender o porquê de muitas coisas acontecer. Mas só se você aceitar o que Deus, ele fala. Aonde Deus te mostra que você deve melhorar. Louvado seja Deus. Então, aonde Jesus ia proclamar o evangelho de salvação, a Bíblia fala, os 12 iam com ele. Olha que lindo. Jesus, ele quer sempre estar perto dos dele. Jesus, ele sempre está perto dos dele. Mas, irmão, quem são os dele? São aqueles que renunciaram ao mundo, o pecado e decidiram viver com ele. E quando você está com Jesus, o diabo não te para. Quando você está com Jesus, a enfermidade não te para. Quando você está com Jesus, mesmo você cansado, você continua. Quando você está com Jesus, mesmo com dor de cabeça, mesmo com pessoas se levantando contra você, você continua. Por quê? Porque ninguém pode parar quem está com Jesus. Talvez você possa ter até aceitado Jesus, buscado e vivido com Jesus. E agora pode ter sido que tenha acontecido coisas que tenham te feito parar, desistir de viver com Jesus. E você tem percebido que depois que você parou de andar com Jesus, com Deus, a sua vida começou a mudar. Você parou de ter alegria, você parou de ser aquela pessoa que você era. Porque é assim. Enquanto você vive com Jesus, você vive de uma forma. Quando você deixa de viver com Ele, a sua vida muda. A sua vida, ela acaba você voltando para tudo aquilo que você não era. Que você era, ou mais. Você acaba trazendo para a sua vida tudo aquilo que Jesus tirou. Então, meus irmãos, andar com Jesus, viver com Jesus, é a melhor escolha que você pode fazer. Se você não aceitou Ele ainda. Se você aceitou, continue com Jesus. Eu sei que dores, dificuldades, lutas e provas vêm, como está vindo sobre a sua vida e sobre a minha. Mas abandonar Jesus não vai melhorar a sua prova. Abandonar Jesus não vai amenizar a dor que você está sentindo. Só vai piorar. Só vai te entristecer mais. Então chore, sofra, mas com Jesus. Porque um dia isso vai acabar. Essa dor vai acabar. E você vai ver que valeu a pena você sofrer, chorar, passar por tudo, mas com Jesus. Então aonde Jesus ia, os discípulos iam. E aonde os discípulos iam, Jesus estava também. Tinha momentos que Jesus falava, olha, vocês têm que ir para pregar. Vocês vão, pregam, batizam, porque foi a ordem dele. Então, se Jesus mandar a gente ir, a gente tem que ir. Porque hoje todo ser humano pode ter Jesus dentro dele. E aonde ele vai, Jesus também está. Louvado seja Deus. Então, aonde Jesus ia, os 12 iam com ele. Aí a Bíblia fala, assim como alguma das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças, Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Ou seja, além dos discípulos ir com Jesus, a Bíblia fala, assim como algumas mulheres, ou seja, não só discípulos, mas algumas mulheres também seguiam Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha liberto e libertada aquelas mulheres de demônios e de espíritos
malignos, doenças. Porque é assim, quando Jesus te liberta, Ele te liberta para você andar com Ele. Jesus não te liberta para você viver a mesma vida. Se Jesus me tirou da droga, eu vou andar com Jesus sem usar droga. Se Jesus me libertou da prostituição, eu vou andar com Jesus sem me prostituir. Eu não posso fazer o que eu fazia antes, agora que eu fui liberto com Jesus. Eu tenho que abandonar e viver com Jesus, liberto daquele mal que eu fui liberto. Louvado seja Deus. Então aquelas mulheres seguiam Jesus depois de terem sido libertas. E através dessa palavra, no nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você vai seguir Jesus, porque através dessa palavra, Deus está te libertando. Mas, irmão, libertando de quê? Eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Você pode não estar vendo nada e não estar sentindo nada. Mas no mundo espiritual, através dessa palavra, no nome de Jesus, Deus está te libertando. E quando você perceber, você não vai estar cometendo aqueles mesmos pecados que você cometia. Por quê? Porque Deus agora, nesse momento, pela fé, no nome de Jesus, Deus Ele está te libertando. E você não vai viver mais presa no jugo de Satanás. Você não vai viver mais preso nem presa, sendo acusado por esse mal que você está cometendo, ou que você cometeu. Porque Jesus vai te libertar através dessa palavra, e a sua vida ela vai ser mudada. No nome de Jesus, crê nessa palavra, meus irmãos. Então Jesus, Ele expulsou o mal da vida daquelas mulheres. Duas coisas: espíritos malignos e doenças. Duas coisas que provêm de Satanás. Coisas ruins. Espírito maligno e doenças. Mas tem doenças que são para a glória de Deus. Mas a maioria das doenças provém de Satanás, espíritos malignos. Mas, irmão, como assim? O que você quer dizer? Eu vou te dar uma prova. Você já percebeu que mesmo você tomando alguns remédios, o remédio parece que não faz efeito? Você toma remédio, você vai no médico e você vê que a sua vida ela continua do mesmo jeito. E você fica, meu Deus. Você pensa, meu Deus, mas eu tomei remédio e essa dor não sai. Essa enfermidade não sai, essa dor de cabeça não sai. E Deus está te mostrando. Espíritos malignos. São espíritos que só saem com Jesus. São demônios que só saem com palavra de Deus, que é Jesus. A partir de hoje você vai entender porque você está tomando remédio e você não está ficando melhor. Deus está te mostrando que é demônios. Deus está te mostrando que são espíritos malignos. E como que espíritos malignos saem? Como que demônios saem? Com palavra de Deus, com Jesus. Mas, irmão, é tão simples assim. Se eu crer na palavra de Jesus, aceitar Ele, buscar Ele, Ele tira esse mal da minha vida? Sim. Ele tira e como cura a sua vida desse mal. É só você acreditar em Jesus. É só você buscar Ele. É só você ler a palavra de Deus, que é Jesus. Automaticamente você vai sendo liberto. Aqueles pensamentos, aquelas atitudes vão sendo neutralizadas pela palavra de Jesus. E você vai sendo liberto. Jesus vai limpando seu coração da raiva, do ódio, do mal que você está passando. Para você viver liberto com Ele. Limpo e limpa. Então essas mulheres estavam seguindo Jesus porque elas foram libertas de espíritos malignos e de doenças. Eu quero falar para a sua vida, no nome de Jesus. Deus, Ele pode te libertar dessa doença que você está passando,
que eu não sei, que pessoas que moram com você não sabem. Mas Deus, Ele sabe, Ele vê e tem poder para te libertar. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Deus tem poder para te libertar e restaurar a sua saúde espiritual, limpar a sua alma dessa enfermidade que você está. Louvado seja Deus. Então essas mulheres que foram libertas de espíritos malignos e de doenças, Maria Madalena, Joana, aqui a Bíblia fala, esposa de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Não eram poucas mulheres que foram libertas, eram muitas outras. Porque Jesus não quer só libertar homem, Ele também quer libertar mulher. Jesus quer libertar crianças, comportamentos de crianças, desobediência. Jesus, Ele também quer libertar crianças. Jesus quer libertar idosos. Não importa qual é a faixa etária, qual é a idade, qual é ou quantos anos a pessoa tem. Jesus quer libertar. O desejo de Deus, a Bíblia fala, é que todos pudessem ser salvos. Deus quer salvar todo o planeta Terra. Só que nem todo mundo quer receber essa salvação. Nem todo mundo quer aceitar esse evangelho. Por quê? Porque vai contra os próprios desejos, vai contra as próprias vontades. Mas quando você aceita, você está aceitando para o seu bem. Quando você deixa de viver para você, para viver para Deus, você está fazendo a melhor coisa da sua vida. Porque você está perdendo agora para ganhar lá no céu, para receber na eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então todas essas mulheres que foram libertas e curadas por demônios e espíritos malignos, doenças, a Bíblia fala que elas serviam Jesus com os seus bens. Olha o que a Bíblia fala. Que o serviam com os seus bens. Meus irmãos, Jesus quando pregava, Ele não pregava e pedia nada para ninguém. Os discípulos não pediam nada para ninguém. Hoje em dia isso está sendo mudado. Pessoas pregando e cobrando coisas horrendas, pessoas pregando, pessoas indo para lugares e cobrando, fazendo coisa que Deus não mandou fazer. Se quiserem dar é uma coisa, mas a gente não pode cobrar, porque o evangelho de Deus não é assim, não é assim que funciona, não é vendido o evangelho. Cura não se compra, revelação não se compra. Louvado seja Deus. Então essas mulheres, por gratidão e reconhecimento de terem sido libertas, elas deram e davam as suas riquezas para Jesus. Jesus não pedia. A Bíblia aqui está mostrando que o serviam com seus bens. Está mostrando que elas davam. Não está mostrando que Jesus pedia. Porque para dar para Deus, para fazer para Jesus, tem que ser de coração. Você tem que sentir no seu coração de dar. E se você está numa igreja, se o teu pastor está te cobrando, te forçando a você dar dízimo, está te cobrando a você dar oferta, ele está fora da direção de Deus. Isso daqui está ensinando para mim e para você, que tem que ser voluntariamente, a pessoa tem que sentir no coração. Porque Deus não cobra ninguém. Jesus, ele não precisou cobrar e pedir nada para mostrar que a obra e o que ele fazia, as coisas que ele comia, para onde que ele ia, o próprio Deus providenciava, tocava em pessoas, usava pessoas para dar para ele e abençoar também os discípulos. E também para mostrar que ele não pregava por interesse. Por isso que ele não cobrava. Ele não obrigava ninguém a dar as coisas para ele. As pessoas davam por reconhecimento. Assim como hoje, eu e você, e algumas pessoas que me ouvem, são fiéis a Deus. São fiéis à palavra de Deus. Por quê? Porque eu reconheci
a libertação que Deus fez na minha vida, o que Deus mudou na minha vida. E por consequência de obediência e de gratidão que você tem, que eu tenho a Ele, nós demos e damos as nossas riquezas para Deus. Damos o nosso dízimo, nossa oferta como uma forma de mostrar que nós fomos gratos o que Ele fez na nossa vida. Deus não obrigou você nem a eu dar. Eu dei, você está dando porque você é grato ao que Ele fez na sua vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é dessa forma e desse jeito que funciona. Há muitos detalhes, coisas interessantes que Deus ele mostra no profundo e oculto para nós, para não cairmos em falsos pastores, falsos mestres, para não deixarmos de buscar, para não deixarmos de acreditar. Tudo isso que Deus falou com você é para o seu bem, é para te edificar, para te levantar, para mudar a sua vida e te libertar do que você está vivendo. Mas é uma escolha que você tem através dessa palavra, de receber ou não, em nome de Jesus.